Olha, jovens desse país, um dia eu também fui jovem como você. Só que eu fui um jovem que precisou um dia alcançar uma renda mensal, tá certo? E eu fiz tudo para que essa renda mensal se materializasse. Ao longo do tempo, eu fui através de metas, fui comprando ações, coisa que eu faço até hoje, nas mesmas condições e nas mesmas situações, só que em proporções muito diferentes. Então, o que eu posso sugerir a vocês todos é o seguinte: é uma realidade que as ações possam garantir o futuro. E se eu tivesse que hoje fazer um trabalho igual aquele que eu fiz em 1971, eu não faria o mesmo título. Eu faria o seguinte: ações garantem um ótimo futuro, tá entendendo? E é isso que eu acho que vocês têm que perseguir, correr atrás de um ótimo futuro, ok? Fala galera, tudo bem com vocês? Sergipano Investidor aqui na área. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jefferson. Vamos dar prosseguimento ao nosso mini curso aqui sobre investimentos. E hoje, na aula 7, vamos dar início aqui ao mercado de ações. Nesse vídeo de entrada, eu quis trazer para vocês aqui, quis apresentar para vocês a fala aqui do senhor Luiz Bassi Filho. Ele é o maior investidor pessoa física da nossa bolsa. Ele investe aí desde a década de 70, tem mais de 50 anos aí de mercado de ações, e ele é prova viva que dá sim para a gente viver de dividendo, que dá sim para a gente viver de renda passiva, certo? Que dá sim para a gente montar aí uma carteira previdenciária e tá tendo aí uma renda complementar a nossa renda. Mas, como ele próprio diz, a gente precisa ter paciência, disciplina e aguardar aí o longo prazo, né? Aguardar em que os juros compostos aí faça o seu grande poder, certo? Ele temos aqui também esse livro dele, O Rei dos Dividendos, que é a autobiografia dele. Então aqui ele vem trazendo a sua história. Eu recomendo que vocês leiam. É uma fonte imensa aqui de aprendizado. Quem puder estar adquirindo aí lendo, vai estar adquirindo aí um ótimo conteúdo, certo? Vamos lá, gente. O que é investir em ações? Você investir em ações é você empreender, certo? Você investir em ações é você se tornar sócio de grandes empresas. É você ser um pequeno dono de grandes projetos. É você ser sócio de um Banco do Brasil. É você ser sócio aí de uma Klabin, que é uma empresa centenária. É você ser sócio aí de uma grande empresa do setor elétrico. Então você, ao comprar ali uma ação que seja, você já vai fazer jus a receber uma participação no lucro dessa empresa, certo? Na aula de hoje eu trouxe aqui alguns conceitos que a gente vai que eu acho importante, e que na próxima aula eu vou trazer para vocês aqui a estratégia que eu utilizo, que é a estratégia aqui que eu aprendi com o pessoal do Ações Garantem o Futuro, aqui seguindo aqui a linha do seu Luiz Bassi Filho. É uma estratégia que eu julgo aqui, que eu chamo até de ganha-ganha, porque quando você consegue implementar essa estratégia, você exorciza ali o seu pensamento da variação ali do patrimônio. É uma estratégia em que se a bolsa subir você ganha, se a bolsa cair você ganha. Então você perde ali aquele receio da volatilidade, né? Você consegue ter ali um belo sono profundo na sua montagem aqui da sua posição. Então, o investimento em ações é isso. A gente nunca pode esquecer, eu gosto aqui de reforçar, que o pensamento e o objetivo tem que ser longo prazo. Então, quando você investe em ações, você está projetando ali para daqui a 10, 15, 20 anos. Você, quando compra uma ação, você, como já mencionei, você vai estar fazendo jus à participação do lucro daquela empresa. Então, as empresas, elas são organismos vivos. A gente tem ali milhares de funcionários trabalhando ali todos os dias para trazer aí um aumento na receita das empresas, para estar trazendo aí uma melhoria no lucro da empresa. E a empresa melhorando o seu lucro, nós que somos acionistas, também vamos estar aqui aumentando a nossa posição nos dividendos, certo? Então é isso, são organismos vivos, então a gente consegue aí ter um aumento aí na nossa participação de lucro ao longo dos anos. A gente precisa ter esse pensamento de longo prazo, certo? E é isso, na aula de hoje aqui eu trouxe um pouco de conceito, mas que na próxima aula aí eu convido vocês a estar comigo aí nessa estratégia, certo? Sem mais delongas, vamos à aula. Quem puder, sempre lembrar de curtir e compartilhar esse
esse vídeo, certo? Isso ajuda bastante. E até a aula. Vamos lá, galera, dar início à nossa aula 7. Vamos falar aqui sobre ações. E o que são ações? Uma ação é a menor fração do capital social de uma empresa. Quando uma empresa ela abre seu capital, ela vende uma parte dela para o mercado. E essa parte que é vendida, ela é distribuída em uma quantidade de ações, certo? E uma ação vai ser a menor fração desse capital. A participação do acionista ela é proporcional ao número de ações que ele detém. Gente, nossas metas vão ser referente ao número de ações e não no valor patrimonial, porque a nossa participação nos lucros, né, os dividendos que a gente vai receber, eles vão ser proporcionais à quantidade de ações que a gente tiver. Se a gente tiver uma ação, a gente vai receber o dividendo referente a uma ação. Se a gente tiver 10 ações, a gente vai receber os lucros referentes a 10 ações. 100 ações, lucro referente a 100 ações. Então as nossas metas têm que ser no número de ações. E não a gente está se preocupando com o valor patrimonial, com o valor de mercado que a gente tem ali investido, certo? Todas as ações são escriturais e nominativas, digitais e em seu nome. Gente, uma ação é um ativo. É igual você possuir um carro, você possuir um imóvel. É um ativo, ele é seu. Caso você venha a falecer, as suas ações elas vão entrar ali em espólio, vão entrar em inventário e vão ser entregues aos herdeiros. Então uma ação é um ativo seu, igualmente aí um imóvel, um carro, que seja. Por que investir em ações? Esse gráfico ele é extraído do livro do Jeremy Siegel, do livro Investindo em Ações no Longo Prazo. E ele fez um estudo durante o período de 200 anos e trouxe o retorno de 5 ativos: dólar, ouro, tesouro, renda fixa e ações. A gente percebe aqui nesse gráfico que o investimento em ações foi o que trouxe aí o maior retorno nesses 200 anos. O investimento em ações ele tem um poder de multiplicar o capital que você percebe aí que é avassalador, né? $1 investido lá em 1802, quando chegou em 2002, esse dólar ele estava valendo ali 5 centavos, né, devido à inflação. O ouro, que é uma reserva de capital, uma reserva de valor, você vê que ele valorizou ali, de $1 foi para 4,52. O investimento em tesouro, que seria ali os títulos públicos, também teve aí uma certa valorização. $1 ele virou ali $281. Na renda fixa, que é bem parecido com o tesouro, $1 tornou ali $1.778. E o investimento em ações, $1 tornou 704 mil, quase 705 mil dólares. Então, gente, no longo prazo, não há nenhum investimento mais rentável que tenha mais poder de multiplicar seu capital do que o investimento em ações. Quais são os tipos de ações? Nós temos praticamente 2 tipos de ações e algo novo aí criado há pouco tempo. Nós temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. Ações ordinárias, terminação ON, são as ações que dão direito a voto, ou seja, são as ações dos controladores e donos das empresas. Um exemplo, aqui ABCD3, o final sempre vai ser 3 de uma ação ordinária. São as ações aí que dão direito a voto. Então, quem tem uma certa relevância aí na quantidade de ações, sempre está ali exercendo seu direito de voto, certo? Para gente que é investidor aí recente ou que tem uma pequena participação, eu não vejo muita diferença não. Mas para quem é um investidor aí que tem uma relevância, participação aí, ele é interessante que tenha esse tipo de ação para poder estar participando ali das decisões. APN, que são as ações preferenciais, estas ações não dão direito a voto, mas em contrapartida elas oferecem uma preferência, como o próprio nome já diz, no recebimento de dividendos. Exemplo, o ticker ABCD4. Então a terminação de uma ação preferencial vai ser o número 4, sempre. E é isso, gente. A empresa é a mesma, mesmo ela sendo ordinária ou preferencial, mas entenda que a empresa é a mesma. As duas pagam dividendos, mas em algumas empresas a ação preferencial ela paga um pouco mais do que a ação ordinária.
No caso do Bradesco mesmo, uma ação preferencial ela paga cerca de 10% a mais do que a ação ordinária do Bradesco. Eu tenho dos dois tipos, vai depender muito da liquidez também do papel. E a Unity, o que é a Unity? É um pacote de ações, que nela vem uma certa quantidade de ações ordinárias mais preferenciais. A Unity ela foi criada para os investidores ter aí liquidez. Tem alguns papéis em que os investidores só queriam comprar ou ordinária ou preferencial. Ou um tipo ou outro ficava sem liquidez. Então foi criada aí essa Unity, que é um pacote que nela vem composto uma certa quantidade de ações ordinárias e uma outra certa quantidade de ações preferenciais, para que ocasionasse aí liquidez no papel. Um exemplo, ABCD 11. Então o final da ação Unity vai ser 11, igual lá o fundo imobiliário. Aqui alguns tópicos. Índice Bovespa é o índice de referência das ações no Brasil. Ele é composto por 86 empresas. São as empresas de maior valor de mercado e as mais negociadas. Então a gente vê muito aí no telejornal, a gente vê muito aí na mídia, sempre falando do índice Bovespa. É um índice aí que mede, que quer como referência aí das ações. Formas de remuneração ao acionista. Nós temos aí praticamente duas formas. O recebimento de dividendos, ou JCP, mais a valorização do papel, certo? Dividendos. Dividendos é a participação nos lucros de uma empresa, que são repassados para o acionista. Eles são isentos de imposto de renda. Você foi lá, comprou sua ação, essa empresa, né, vai ter ali o seu lucro anual, vai vender seus produtos, vai vender os seus serviços, vai ter um lucro anual. Esse lucro anual, uma parte vai ser para distribuir para os acionistas, a outra parte vai ser para reinvestir no seu próprio negócio. Essa parte que é distribuído para os acionistas é o que a gente chama de dividendos ou JCP. No caso dos dividendos, são isentos de imposto de renda. JCP é a mesma participação que eu falei agora há pouco, mas tem uma diferença que o investidor paga 15% de imposto de renda. Esse imposto ele é retido na fonte, então você não precisa gerar DAF e pagar, ele já vem descontado para você. E a segunda forma de remuneração é a valorização. É o ganho de capital com a possível valorização do valor de mercado de sua ação. É o famoso você comprar na baixa e vender na alta. Você comprou ali uma ação por R$10, daqui a um certo tempo ela está custando ali R$15, R$20, e aí você vai lá e vende aquela ação. Você realiza um certo lucro. Então você pode ganhar dinheiro também com a valorização do papel. Não é a estratégia que eu utilizo, mas é uma estratégia para quem gosta disso. Outros tópicos importantes. Período de distribuição dos dividendos para os acionistas. Gente, quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente recebe os nossos aluguéis ali, nossos proventos, de forma mensal, certo? Mas no investimento em ações é diferente. As empresas, mediante o seu estatuto, elas pagam, elas distribuem os seus dividendos ali de formas diferentes. Tem empresa que distribui de forma anual, uma vez só no ano. Tem empresa que distribui de forma semestral, ela distribui 2 vezes ao ano. Tem empresas que distribuem de forma trimestral, que são 4 vezes ao ano, ou até mesmo mensal. Tem bancos aí como o Bradesco e Itaú, que distribuem ali um pequeno dividendo mensal. Então, cada empresa ela define no seu estatuto qual vai ser ali seu período de distribuição, certo? Percentual mínimo de distribuição. Via de regra, as empresas distribuem ali no mínimo cerca de 25% do lucro líquido anual para os seus acionistas. É o que a gente chama de payout. E o payout é o percentual que é distribuído para o seu acionista. A empresa ela vai ter o seu lucro líquido. Desse lucro líquido, que a gente bota ali 100%. Desse lucro líquido, uma parte vai ser distribuído para o seu acionista, principalmente as empresas que distribuem dividendos, né? E a outra parte ela vai reinvestir no seu próprio negócio. É por isso que no longo prazo o investimento em ações é o que traz maior retorno, porque as empresas sempre pegam um percentual ali do seu lucro para estar dividindo, para estar reinvestindo no seu próprio negócio e tá cada ano crescendo os seus lucros, certo? E essa outra parte que é distribuída é o que a gente chama de payout. No mínimo, via de regra, a empresa vai estar distribuindo 25%, mas tem empresa que distribui 50% do seu lucro, tem empresa que distribui 40%, 60% e até 100%.
Vamos lá, a compra das ações ela é feita por meio das corretoras de valores. Igualmente lá a gente vê nos fundos imobiliários, você precisa se cadastrar numa corretora para poder estar comprando as suas ações. A gente não pode chegar na empresa e querer comprar uma ação diretamente da empresa, né? A gente precisa desse intermediário, que no caso vai ser uma corretora de valores. Lote padrão e lote fracionário. No caso do lote padrão, a compra somente pode ser feita de 100 em 100 unidades de ações. Então você tem lá uma ação do Banco do Brasil, custa lá R$50. Você quer comprar no lote padrão, você só vai poder comprar no mínimo 100 unidades. Então seria 100 vezes R$50. Você precisaria ter ali um volume financeiro de R$5.000 para estar comprando um lote padrão do Banco do Brasil. Mas, como eu já falei para vocês, o mercado é extremamente acessível. Também existe o lote fracionário, que no caso a compra pode ser feita em uma unidade de ação. Basta se adicionar o F no ticket na hora da compra. Exemplo, o ticket aqui ABCD4, que seria uma ação preferencial. Você digita lá o F no final, você já vai poder estar comprando aí no mercado fracionário. Então, você com apenas R$50, você consegue estar comprando aí uma ação do Banco do Brasil. Aqui são os principais indicadores a se observar em ações. Gente, eu não quero que vocês aqui aprendam contabilidade, eu não quero que vocês quebrem cabeça com isso. Eu só quero mostrar para vocês que existem alguns indicadores que é interessante a gente conhecer e a gente ver. Por exemplo, o lucro líquido é o resultado financeiro depois de subtrair todas as despesas e impostos no total da receita. Então, o lucro líquido é uma das partes mais importantes quando você vai analisar uma empresa, porque ali a gente consegue observar qual é realmente o dinheiro que vai ali tanto para o bolso do acionista como para a empresa estar reinvestindo nela mesma. Então, quando a gente for analisar uma empresa, estiver ali estudando uma empresa, sempre observe se essa empresa ela gera lucro líquido ali durante os anos, se esse lucro é crescente, se ele é consistente. Isso é muito importante. O ROI também é um outro indicador muito estudado aí no mercado financeiro, quando você vai mexer em ações. Ele é o retorno sobre o patrimônio líquido. E um número interessante, isso aí que a gente aprende aí durante esses anos que a gente investe, é que uma empresa que tenha pelo menos 10% de ROI, certo? Se ali pelo menos do capital que você investiu, pelo menos você vai ter ali de volta 10% ao ano, certo? Yield, a gente já conversou sobre yield, o retorno aí do seu capital em percentual, né? E uma regrinha de bolso também aí que a gente vai utilizar na nossa estratégia é que tenha pelo menos 6% ao ano de yield. A gente vai estar buscando aí empresas boas pagadoras de dividendos que distribuam aí pelo menos 6% ao ano. P sobre VP a gente já conversou, preço sobre valor patrimonial. Interessante também aí empresas que estejam abaixo de 1, vai estar entendendo se vai estar sendo especulado que essa empresa esteja barata, certo? Não é sempre que ela está abaixo de 1 que ela está barata, mas na maioria das vezes esse indicador ele traz isso para a gente. PL também é um indicador muito utilizado no mercado financeiro, que seria ali o preço da ação dividido pelo seu lucro por ação, certo? O PL, gente, é quanto o investidor está disposto a pagar para ter o retorno em determinados anos. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Se você observa uma empresa, ela está com PL 5, e isso quer dizer que se essa empresa mantiver o lucro que ela vem tendo durante esses anos, nos próximos 5 anos, você já vai ter de volta o dinheiro que você investiu. Se você comprou uma empresa ali por R$10 e ela tem um PL 5, nos próximos 5 anos, você vai ter de volta esses R$10 que você investiu. Então, quanto menor for o PL, mais interessante é quer dizer, entende-se que está mais barato, né? Então, você comprar PL barato, PL baixo, você vai ter ali o retorno do seu capital de forma mais rápida. E uma regrinha de bolso seria a gente estar buscando aí empresas que estejam um PL aí abaixo de 15. Tributação. Como eu já mencionei, dividendos são isentos, certo? JCP recolhido 15% na fonte. E quando há uma venda de menos de R$20 mil em ações no mês, o lucro no período fica isento de imposto de renda. Vamos lá. Comecei a investir hoje, comprei ali R$10 mil em ações, certo? Aí essas ações valorizaram, chegou ali próximo dos R$18 mil. Vou vender.
cheguei e vendi, pá, 18 mil reais. Como esse valor é abaixo de 20 mil reais, esse lucro que eu tive de 8 mil reais, ele fica isento de imposto de renda. Então é um benefício que a gente tem para não estar pagando imposto de renda, certo? Agora, se você foi lá, comprou 10 mil reais de ações, essas ações valorizaram bastante, agora elas estão custando ali, seu patrimônio está ali 25 mil reais. Então você vai lá e vai vender 25 mil reais. Então você teve de lucro 15 mil reais. Desses 15 mil que você teve lucro, você vai ter que recolher 15% sobre esse lucro e pagar de imposto de renda. Aí você vai gerar sua DAF e vai efetuar o pagamento. Então é isso, gente. Da aula teórica foi isso. Eu trouxe aqui um geralzão mesmo, só para vocês terem ciência de algumas situações que eu acho importante. A gente pode vir aqui na prática agora. Esse aqui que eu trouxe para vocês é o site Status Invest. É um site que eu utilizo bastante aí para estar estudando, analisando aqui alguns indicadores. Ele é gratuito, então estou aqui apresentando para vocês. Eu coloquei aqui a empresa Banco do Brasil, é uma das empresas mais queridinhas aí, é um dos bancos, é o banco mais antigo no Brasil, é o primeiro CNPJ, é uma empresa que eu gosto bastante e eu vou estar aqui mostrando a vocês alguns indicadores que eu falei na aula, certo? Aqui é o valor dela, R$ 54,00, é quanto está custando hoje. Aqui é o ticker, né, BBAS3, é o ticker dela. Quando a gente desce aqui, ele já aparece alguns indicadores. Tipo ON, né, que é uma ação ordinária. 100% TAI Long. Aqui a liquidez, ela tem participação no Ibov. Vamos descer mais. Aqui os principais indicadores. Dividend Yield, a gente já conversou. Está na casa dos 8% e 40% ao ano. Então tá ok, já que a gente busca aí empresas com pelo menos 6% de yield. Então tá ok, mas é sempre bom ver o histórico. Se você apertar aqui, ele também vai mostrar o histórico. PL 4,69. Então a gente está comprando aqui um PL barato. Eu falei que abaixo de 15 é o ideal. Nesse caso aqui, o Banco do Brasil está com PL de 4,69. Então, se você comprar uma ação dela hoje e os lucros se mantiverem constantes, em menos de 5 anos você já vai ter seu capital de volta. Preço ou valor patrimonial está aqui abaixo de 1. É também um indicador interessante a ser analisando. Valor patrimonial da ação 57,82. Aqui é o lucro por ação. Então veja só, gente. O Banco do Brasil, ele lucrou nesses últimos 12 meses quase R$12 por ação. Então desse lucro por ação, ele vai pegar um percentual para estar reinvestindo no negócio. E o outro percentual ele vai estar distribuindo para o investidor. O Banco do Brasil ele distribui cerca de 40% de payout. Então vai dar mais ou menos aqui uns R$4, R$4,50. Então é por isso que o investimento em ações de longo prazo ele gera tanto multiplicar a capital da gente, porque sempre vai estar pegando um percentual para estar reinvestindo no seu próprio negócio. Quando a gente investe em fundo imobiliário, eu falei lá que 95% da receita é distribuída, né? Então só fica ali com apenas 5% para estar reinvestindo. Então é muito pouco. Então realmente aí no longo prazo as ações elas são os que geram mais riqueza para a gente. Aqui tem os indicadores também. Aqui o ROI, que eu falei para vocês, é na casa dos 20%, o ROI do Banco do Brasil. A gente busca aqui pelo menos 10%. O Banco do Brasil está em 20% de ROI, é um ROI ótimo. A gente pode pegar aqui também a parte contábil, para a gente ver aqui o lucro líquido. Vamos ver aqui, vamos atrás do lucro líquido. Aqui, ó, lucro líquido. Você vê que nos últimos anos ele vem tendo lucro líquido e crescente. Aqui foi 2018, 15 bilhões. 2019, 19 bilhões. 2020 teve uma queda, mas ainda foi lucro e altíssimo, né? 13 bilhões. 2021, quase 20 bi. 2022, 30 bilhões. E 2023 já vem aqui em 33 bilhões. Então, gente, a gente busca empresas que gerem lucro, que esses lucros sejam constantes, sejam crescentes.
Vamos aqui na parte interessante, que a gente tem que sempre estar olhando, que são os nossos dividendos. Então, vamos ver aqui buscar outra parte interessante, são os dividendos. Aqui, pronto. Agrupar por ano. Vou botar aqui nos últimos 5 anos. Você vê que ele vem pagando aqui dividendo consistente, com 2,55 em 2019, em 2020 pagou R$ 1,47, 2021 pagou 2,26, 2022 R$ 4,00 de dividendos, 2023 também R$ 4,50. Então assim, gente, pode pegar como máximo também, você vê que durante esse mais de quase 20 anos aí ele vem pagando dividendo. Então a gente tem que buscar empresas assim, empresas que sejam boas pagadoras de dividendos, que gerem lucro, gerem caixa, sejam antigas. E é isso, gente. O site aqui é gratuito, você pode estar analisando aqui outras empresas também. Na próxima aula eu vou trazer para vocês a estratégia que eu utilizo para estar analisando as empresas e para estar investindo no longo prazo. É uma estratégia que eu chamo de ganha-ganha, porque nessa estratégia aqui você não fica preocupado com a variação do seu patrimônio. É uma estratégia que é vencedora no longo prazo. Então eu convido a vocês que venham para a próxima aula, que eu vou mostrar essa estratégia para vocês. Vou trazer aqui os setores mais perenes e previsíveis, que são os setores aí que são os ideais para estar investindo aí com uma carteira previdenciária. E no longo prazo eles são vencedores. Então é isso. Por hoje foi só a aula de hoje. Se puderem, curta, se inscrevam, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Qualquer dúvida é só falar comigo, viu? Até a próxima aula.